E essa comida que eu estou falando, pastores e obreiros, e essa comida que eu estou falando, líderes, talvez você ainda não comeu. Jesus comia de uma comida, quer dizer, se alimentava de algo que lhe dava uma completa satisfação e prazer. E não era comida que enche o ventre. Porque ele falou: discípulos, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Será que os discípulos não conheciam comida natural, meus irmãos? Claro que conheciam. Jesus então não estava falando de uma comida natural, ele estava falando de algo que nos alimenta, algo que nos supre, algo que traz satisfação, mas que não é nem comida, nem bebida. Mas Jesus disse o que era. Os discípulos então perguntaram uns aos outros: tem-lhe porventura alguém trazido o que comer? Jesus disse: a minha comida consiste em satisfazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Para você ter um encargo para plantar 1000 igrejas, ou ser um dos 1000 pastores e 1000 pastoras, você precisa pagar o preço, mas também precisa ver a recompensa. Nós temos falado muito, e vamos falar mais, a respeito de pagar o preço para edificar a igreja. Existe um preço, nem todos querem pagá-lo. Existe um preço para participar da obra que é exclusiva de Deus, e nem todos querem pagá-lo. Alguns querem ter o benefício da obra, sem pagar o preço que ela exige. Você que hoje, nessa tarde, que não está fácil, o calor, a temperatura, está pagando o preço. Enquanto muitos estão aí desfrutando de um dia de calor no feriado, você resolveu abrir mão disso para comer de uma comida que não está sendo vendida nos restaurantes, nas lanchonetes e nos supermercados. É o pão vivo que desce do céu, é a palavra de Deus. É um preço, e o preço não é igual para todos. Fala para o irmão que está do seu lado: o preço não é igual para todos. O preço é mais caro para uns do que para outros. Por exemplo, Jesus falou para o endemoniado gadareno. Depois que o endemoniado gadareno foi liberto, o que ele falou para Jesus, meus irmãos? Mestre, deixa eu te seguir, não foi? O que Jesus falou para o ex-endemoniado gadareno? Não, você não vai me seguir não. Você vai voltar para os seus familiares e vai pregar o evangelho para eles, não foi assim? Agora, para o jovem rico, quando Jesus colocou o preço, o que Jesus falou? Jovem, vende tudo e me segue. Ele colocou o preço, mas o preço foi diferente para o endemoniado gadareno, para o rapaz e para o jovem rico. O preço foi diferente. Para um ele falou, é como se fosse assim: pastor Sérgio Carvalho, você não vai me seguir não, você vai voltar para a sua família e vai pregar o evangelho para eles. Mas aí para o outro, ele falou: não, você vai vender tudo e vai me seguir. Mas esse ministério aqui é incoerente, parece que tem 2 pesos e 2 medidas. Não, é porque Jesus sabe exatamente aquilo que cada um deve pagar o preço. Para o endemoniado gadareno, era uma cruz muito grande voltar para os seus familiares e pregar o evangelho, porque talvez aqueles próprios familiares foram quem o rejeitaram e colocaram lá naquele sepulcro. Então voltar para eles era uma morte, era estar crucificado. Agora, para o jovem rico, a morte era outra. Então Jesus sabe muito bem qual o preço que cada um de nós temos que pagar. Quantos estão me entendendo? Agora, se nós falamos só de preço e não te mostramos a recompensa, é muito desanimador. Você precisa saber que está pagando um preço por esse ventilador,
e que Ele vai fazer assim com você, ó, oh aleluia. Olha a recompensa. Eu estou recebendo a recompensa, eu estou pregando, estou pagando o preço, mas eu estou melhor do que você aí na cadeira. Eu tenho aqui uma recompensa, um refrigério. Então nós temos que saber que para edificar a verdadeira obra de Deus, tem um preço. Diga, para edificar a igreja, existe um preço, mas também existe uma recompensa. Você está no lucro. Você está no lucro. Porque o Deus vivo e eterno, quer ver? Vou te mostrar isso na Bíblia. Abre em Atos, por favor. Atos, capítulo 17, versículo 24. Jorge Paulo, vamos fazer um teste. Acende a luz aqui para mim. Vamos ver se esquenta. Essa iluminação é fria, mas não quero esquentar o ambiente. Só quero deixar mais claro, porque já tem alguns dormindo, então talvez a claridade ajude você a acordar. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos por mãos de homens. Olha o 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Diga, nem tampouco é servido por mãos de homens. Portanto, ninguém pode servir a Deus. Absolutamente ninguém pode servir a Deus, a não ser que Deus o chame. Você entendeu? Todas as demais coisas você pode escolher. Você pode escolher a sua profissão. E você fala, gente, eu vou ser um advogado. Ótimo, você estuda, escolhe e vai ser um advogado. Ah, eu vou ser um médico. Ótimo, eu vou ser um professor. Ótimo. Mas você não pode escolher ser um pastor. Você não pode escolher ser uma pastora. Ah, eu estou gostando desse negócio aqui. Esse povo do ministério parece que é tão feliz. Esse povo do ministério, eles trabalham muito, mas parece que eles estão comendo de outra comida. Eu não estou entendendo. Mestre, come. Quer dizer, ô mestre, dá um tempo. Tem hora de almoço, não. Esse Jesus parece que não descansa. O senhor manda a gente comprar comida. Aí a hora que chega aqui é meio-dia, é no horário do almoço. Não tem horário de almoço aqui nessa igreja. Quantos estão me entendendo? Havia uma satisfação em Jesus, havia um deleite no ministério de Jesus, que os discípulos não compreendiam. Os discípulos olhavam e falavam assim, meu Deus, esse homem, será que ele não vai parar não? Será que ele não vai parar para comer? Comida é necessidade básica. Comida é para necessidade básica e é para satisfação. Na Bíblia, comida é um princípio espiritual. Portanto, o texto de João 4 está falando de uma outra comida. E essa comida é a satisfação que Jesus tinha no ministério. Portanto, preste atenção, querido. Você não pode servir a Deus, a não ser que Ele te chame. Quantos chamados nós temos aqui? Ah, pastor, você está falando de chamado para o ministério pastoral? Não. Eu estou falando que um dia, você e eu, estávamos lá nas trevas, e você ouviu a voz do Espírito Santo, e Ele tocou o seu coração, e você entregou sua vida a Jesus. Você é alguém chamado de Deus. O Deus que não pode ser servido por mãos de homens, resolveu dar a você um privilégio. Fala assim, eu estou no lucro. Agora você coloca, embute esse lucro no preço que você está pagando. Porque se você colocar o lucro no preço que está sendo exigido para você pagar, vai ficar mais fácil pagar. Quantos estão me entendendo? Por que o jovem rico não quis pagar o preço? Porque ele olhou para aquilo que ele iria perder, ao invés de olhar para a recompensa. Por que muitos outros na Bíblia, como Sansão, e como outros homens que começaram bem e terminaram mal, não quiseram pagar o preço?
porque eles olharam somente para o preço e não olharam para o privilégio. Nós somos privilegiados. Portanto, se você é um privilegiado, se você for chamado por Deus para servi-lo na obra, pagar o preço, agora ficou simples, porque você terá uma satisfação tão grande, uma alegria tão grande de se envolver na obra de Deus, que você vai servir ao Senhor com alegria. Pastor, o que o irmão está querendo dizer? Versículo de número, agora, vamos voltar para o texto, versículo de número 2, vamos ver algumas coisas aqui. Capítulo 4, vamos ler através do versículo de número 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se mesmo que ele não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade chamada Sicar. Versículo 6, estava ali na fonte, diga cansado. Diga cansado. Talvez é assim que você esteja agora, cansado. E é legítimo você estar cansado, especialmente os irmãos que vieram de outras cidades, levantaram de madrugada. O calor faz com que nós nos cansemos mais rápido. Você consegue ficar longas horas num ambiente com ar-condicionado, mas num ambiente como esse, o cansaço é mais rápido. Portanto, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Parece que no meio evangélico, ficar cansado tornou-se pecado. Parece que no meio da igreja, ficar cansado tornou-se algo pecaminoso. Mas diga assim comigo: Jesus estava cansado. Portanto, estar cansado da coisa certa não é pecado. Estar cansado no físico, estar cansado porque você teve que fazer uma jornada de trabalho extra, ou você, como alguns irmãos aqui, viajaram longas horas, é normal e é legítimo. Quantos estão me entendendo? Ter férias é de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: ter férias é de Deus. Eu conheço irmãos que estão aqui me olhando com esses dois olhos lindos aí que você tem, que tem 4, 5, 6, 7 anos, que não tiram uma férias com a sua família, com a sua esposa. Você está pecando, irmão. Eu não tenho condições. Quem falou que para tirar férias você precisa gastar dinheiro? Para tirar férias não precisa gastar dinheiro, mas tem que vencer Mamon. Porque o Mamon não deixa você parar de trabalhar. Porque o Mamon obriga você a trabalhar 7 dias por semana, trabalhar entra ano e sai ano. O Mamon não dá férias. Diga assim: mas Jesus estava cansado. Não é maravilhoso Jesus cansado? Você pode ficar cansado também. E não tem que vir nenhuma acusação sobre você. Pastor é o sujeito mais acusado do planeta. Não tem nenhuma profissão, né, tão acusada quanto pastor. Porque o sujeito vira, fala assim para ele: ei, pastor, você está aqui? Estou de férias. De férias, hein? Ué, mano, de férias igual qualquer uma outra profissão. Jesus estava cansado. Diga assim: eu tenho liberdade de estar cansado da coisa certa. Jesus estava cansado de quê? Tem alguém aí? De que Jesus estava cansado? No texto, da viagem. Agora, sabe qual é o problema, meus irmãos? É quando nós nos cansamos com a coisa errada. Cansar da viagem, uma boa noite de sono, um final de semana, resolve o seu problema. Agora, existe um problema, quando você fica cansado da coisa errada. E eu ouço alguns irmãos, não aqui, porque essa igreja aqui, e todos os irmãos que estão reunidos aqui, eles são uma igreja de vencedores, amém?
Mas eu ouço aí em alguns lugares dizendo: eu estou cansado dessa célula. Opa, está cansado da coisa errada. Eu estou cansado dessa mulher. Amarra aí, irmã. Está cansado da coisa errada. Eu estou cansado dessa casa, desse carro caindo aos pedaços, desse sofá furado. Está cansado da coisa errada. Como assim, pastor? Você tem o direito de ficar cansado da coisa certa, mas ficar cansado da coisa errada pode ser pecado. Ninguém pode cansar-se da obra de Deus. Ninguém pode dizer: eu estou cansado dessa célula. Muito simples. Entrega a sua célula para quem te deu. E não é o pastor, entrega para Deus. Mas no dia que você for entregar, você fala assim: Senhor, eu não quero mais fazer a obra do Senhor, porque eu estou cansado. A sua obra, Senhor, está me cansando. Ela está cansando a minha alma. Ela está consumindo os meus dias. A sua obra, Senhor, destrói vidas, destrói casamento. A sua obra é um peso. É assim a oração de alguns. Agora, e era assim que os discípulos estavam vendo: mestre, come. Ô mestre, para aí um pouquinho, mestre, deixa a gente comer. Como é que o Senhor, parece que o Senhor não para, parece que o Senhor não tem fome. Olha aqui o versículo 3: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Era uma viagem. Jesus estava cansado de quê? A viagem que Jesus fez, que ele cansou, foi uma viagem de 100 quilômetros a pé. Eu não sei que hora que ele saiu, eu sei que hora que ele chegou. Ele chegou meio-dia. E aí viram um poço, Jesus sentou-se, tinha uma mulher lá, e os discípulos: graças a Deus, que esse final de semana não vai ter encontro. Graças a Deus, que esse final de semana não tem reencontro. Graças a Deus, que nesse final de semana não tem conferência. Ô pastor, come. O senhor não cansa de fazer conferência, não? Parece que essa é uma igreja em conferências. Mestre, come. Mas filho, sabe o que acontece? Você não vai plantar 1000 igrejas, nem 1000 pastores, se você não descobrir outra comida. Quantos querem comer essa outra comida? Essa outra comida, em primeiro lugar, é cansar-se da coisa certa. Para de ficar reclamando da obra de Deus, como se a obra de Deus fosse um peso. Sabe por que as nossas células não crescem mais? Porque nós não estamos comendo dessa comida que Jesus disse. Porque se nós comêssemos dela, ir para a célula seria uma grande satisfação e um grande deleite. Uau! Hoje é dia de célula. Alegrei-me quando me disseram o quê? Então, ir até a casa do Senhor, que não é esse lugar aqui, vai trazer para a sua alma o quê? Fala assim: alegria. Mas por que alguns estão indo para a casa do Senhor tristes? Liderar uma célula deveria ser para a nossa alma alegria. Participar de uma conferência como essa, que vem como um pastor, não é, lá dos Estados Unidos, que nós não teríamos condições de trazer sozinho, alguém que já anda conosco há pelo menos 10 anos, deveria ser uma alegria. Eu dou direito de você abanar, transpirar, dou direito de você ficar com um semblante cansado, mas aí dentro do seu espírito está ativado, está alegre, está borbulhando, está cheio da glória de Deus. E aí sabe o que acontece? Quando você chega em casa, toma um banho, acabou o problema, porque o seu físico foi renovado. Mas o problema é quando nós estamos cansados da coisa errada,
Quando começamos a reclamar e a murmurar da esposa, do casamento, o sujeito trabalha e aí recebe o salário dele e fala: essa miséria aqui não dá para nada.